Agora o que você precisa entender? Presta atenção. Essa visão dispensacionalista e pré-tribulacionista, ela é recente. Ela é a predominante hoje no Brasil e no mundo. Essa ideia surgiu de uma mulher chamada Margaret MacDonald. Ela teve uma visão que Jesus arrebataria a igreja secretamente e que depois retornaria. Foi através de uma visão em 1830 que começou-se a ter a ideia de um arrebatamento secreto distinto da volta de Jesus. Depois, tendo frequentado reuniões com essa mulher e ouvindo sobre a visão e o testemunho dela, que foi escrito em livro, foi quem eles chamam de o pai do dispensacionalismo, John Nelson Darby. Foi o líder do movimento dos irmãos, e também foi o pai do dispensacionalismo moderno. Este homem, John Darby, foi responsável no século XIX, por implantar o dispensacionalismo. Agora, o que a Bíblia diz? Onde estão os textos que comprovam que a volta de Jesus e o arrebatamento são um ato único? Vamos abrir Mateus 24 para você ver a simplicidade dos textos e dos fatos. Mateus 24. Olha só como o texto aqui está claro. Mateus 24, 29. Só esse texto você tem a resposta para 3 perguntas. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade do céu, de uma outra extremidade dos céus. Olha só, verso 29. Logo em seguida a tribulação. Então, o texto está dizendo de um ato que aconteceu depois da tribulação, ok? Que tribulação é essa? Verso 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido, e nem jamais haverá. Então 29 está se referindo à grande tribulação, ok? E o 29 vai dizer que logo após a tribulação, vamos lá de novo, logo em seguida a tribulação, o que acontece? Verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória, ok? Após a tribulação ele volta, até aí até os dispensacionalistas concordam. Depois, olha só, e logo após aqueles dias, logo em seguida a tribulação, o que acontece? Ele volta. Mas o que mais? Vamos ver. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos. O que é isso? Arrebatamento, de uma extremidade à outra dos céus. Então note o que o texto forma. O que ele diz? No mesmo instante que ele volta, então verão no céu o sinal do Filho do Homem com grande clangor de trombeta, e ele ajuntará os seus escolhidos. Quando é que ele ajunta os escolhidos? No mesmo momento que ele volta. O arrebatamento se dá no mesmo instante que Jesus volta. E quando ele volta? Antes da tribulação, o 29, logo em seguida a tribulação, depois da tribulação. Entendeu? Olha como é que o texto é simples.
é o texto, um dos mais claros. Marcos capítulo 13 fala a mesma coisa. Então o 29 está anunciando a volta. Primeiro, ela não é secreta. A Bíblia diz que todo olho verá, é com clamor de trombeta, os céus serão abalados, é uma vinda visível, eles verão, não é secreta. Segundo, no mesmo momento que volta, ele arrebata a igreja. Para que ele vem? O primeiro ato dele ao vir, ele ajuntará os seus escolhidos nos 4 cantos da terra. Mas o que quer dizer isso? Arrebatamento. E quando ocorre? Quando ele voltar. E qual o período com relação à tribulação que ele volta? Depois da tribulação. Olhe, por exemplo, outro texto que mostra que a igreja passa para a grande tribulação. Verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver soberano, não desça para tirar coisa alguma. Para quem foi escrito isso aqui? Para a igreja? Então ele está dizendo, quando virdes, ele está falando do início da tribulação, quando virdes o abominável da desolação no lugar santo, então fuja, então começará. Se a igreja não estará aqui, como é que nós vamos ver? Quando virdes, quem que vai ver? Ele escreveu isso para a igreja, quem vai ver é quem estará aqui. Quem estará aqui é a igreja. Então quando vocês verem esses acontecimentos, se preparem. Ele não escreveria algo para a igreja, pedindo que ela visse, se ela não estivesse aqui. Essa é a maior prova que ela estará aqui. Então o texto ensina que Jesus volta depois da grande tribulação, ensina que ele volta no mesmo momento que arrebata a igreja, e ensina que a igreja passa pela grande tribulação. Vamos ver outro texto que mostra isso, 2 Tessalonicenses, você abriu em primeiro, agora abre em 2 Tessalonicenses. Irmão, no que diz respeito à vinda e à nossa reunião, essa reunião, Paulo está falando, o arrebatamento. O momento que vamos encontrar com ele, nossa reunião com ele, fala das bodas do Cordeiro, quando eles serão arrebatados. E ele coloca a vinda e a reunião em atos únicos. Olha, de novo, verso 1. Ó. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente. Não, estou no capítulo. Irmãos, nos que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. Agora o verso 2. Aqui não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Deixa até o 2 aí. O que estava acontecendo? Lembra que ele tinha mandado na primeira epístola, falando do arrebatamento, da volta de Jesus, da ressurreição, no capítulo 4? Depois Timóteo volta e dá notícias para ele, olha, tem gente perturbando ele lá, tem visão, tem gente trazendo visões, profecias, e até está circulando uma carta lá, falando que Jesus já voltou, e o povo está morrendo de medo. Paulo vai enviar a segunda epístola para dizer, não, a vinda de Jesus é próxima, não é tão próxima assim. Ele ainda não voltou, e não se fia em visão, em profecia, nem em carta, nem em pregação qualquer. Ele vai tentar mostrar para eles, que antes de Jesus vir, tem algo ainda. Olha só, verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que Paulo está dizendo? Não, aqui já quebra a volta iminente de Jesus. Primeiro aqui já refuta isso. O pré-tribulacionismo dispensacionalista ensina que ele pode voltar a qualquer hora. Paulo está dizendo, não pode voltar. Não deixe ninguém enganar vocês com profecia, com cartas, com visões. Não será assim. Não será assim o quê? A volta de Jesus não acontecerá antes que. Então não pode ser iminente, não pode ser agora, não pode ser, olha, Jesus pode voltar daqui 5 minutos, não pode. Por quê?
Porque antes tem que se manifestar a apostasia e o homem do pecado. Sem que se manifeste a apostasia e o homem do pecado, ele não volta. Então como é que ele pode voltar a qualquer hora? Como é que ele pode ser iminente? Não. O que é apostasia? Um abandono da fé. A hora que as igrejas apostatarem, a hora que você começar a ver espetáculo dentro de igreja, porque você já está vendo, circo, show, roubalheira, adultério, a hora que o povo sair da verdade, ficar quase secularizada a igreja, é um sinal que ele está voltando, primeiro. E o segundo, e venha o homem do pecado, o anticristo. Então a volta de Jesus não acontece sem que venha o anticristo. É necessário o anticristo se manifestar. Aí ele volta. Agora vamos continuar. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta com tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como fosse o próprio Deus. Agora vamos lá, verso 7, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, de fato, revelará o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Agora vamos ver quando que Jesus destrói o anticristo. E o destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda de Jesus é pós-anticristo. A vinda de Jesus é pós-tribulação. Quando é que Jesus destrói o anticristo? Quando ele voltar. Quando é que se dá o arrebatamento? Quando ele voltar. Então o arrebatamento é pós-anticristo. A volta de Jesus, pós-anticristo. Anticristo figura o quê? A grande tribulação. Então a volta de Jesus é depois da grande tribulação. E como a volta e o arrebatamento é um ato único, então o arrebatamento também é após a grande tribulação. Está claro aqui. Não haverá reconstrução de templo, não haverá sacrifícios animais sendo feitos. É a mesma, essa passagem coaduna com aquela de Mateus 24. E quando virdes o abominável da desolação no lugar santo, quem lê entenda. A ideia ali é que o anticristo entraria no templo e profanaria o templo. Isso aconteceu com o Antíoco Epifânio e com o imperador Tito, no ano 70, eles entraram no templo de Israel, profanaram e destruíram o templo. Uma vez que o templo está destruído, o anticristo repetirá isso. Só que a igreja da época era a igreja judaica. A igreja de hoje é a igreja do Novo Testamento. O anticristo vai se assentar no poder religioso. No poder, ele vai falar em nome de Deus, em nome da igreja. E quando nós virmos que uma entidade maligna dominou o poder religioso, está dirigindo a igreja, então saberemos que é o anticristo e que o fim chegou. Não é o templo judaico, não é o templo de Israel, ele não vai construir, não vai entrar lá. Quando fala do abominável da desolação no lugar santo, e quando fala, sentará no trono de Deus, no templo de Deus, querendo parecer ser Deus, significa, ele tomará a liderança da religião, a liderança do povo de Deus, é isso. Ele virá em nome de Deus, como um falso Messias, um falso Cristo. Esta é a ideia. Então não fica vendo coisa na notícia, no jornal, não, na TV. Ah lá, reconstruir o templo, já tem placa, vai fazer. Isso é balela. Ele não vai fazer isso. Ele vai falar em nome de Deus, mas para todo mundo.